sexto ano, voltamos com as nossas aulas de história, hein? E o povo grego só surpreendendo, né? Vamos lá, vamos continuar agora. O tema desta aula é a política. Vamos ver como eles organizaram essa política e essa democracia que a gente viu na última aula, né? Como que estava organizado. Deixa eu colocar para o lado de cá, que eu acho que fica melhor, né? Essa política dentro... Ah, eu consigo ficar maior. Ah, que bom, tá adorando. Então, vamos lá. Acompanhando no livro de vocês, Política e Democracia. Por que nós estamos estudando isso? Porque os gregos antigos, eles estavam cercados de governos teocráticos. Teocráticos, professor? O que é teocráticos mesmo? Teu significa Deus e cracia, poder. É um governo onde o poder dele vem de Deus, a crença que eles são representantes divinos na Terra, né? Então, se Deus escolheu eles para estar no poder, então todos tinham que obedecer sem questionar, sem criticar. Por quê? Porque se estivesse criticando o seu representante, o seu governo, estaria criticando os deuses. Então, a base desse governo era a religião. A grande maioria dos governos desta época, não só na Grécia. Então, muitos governantes utilizavam desta teocracia para comandar seu povo de forma mais pacífica, porque ninguém questionava, de forma mais absoluta, de fazer todas as suas vontades. A gente viu essa crença no Egito, na Mesopotâmia, e em outras regiões também acontecia a mesma coisa. Mas, na Grécia vai ter uma novidade. Exatamente. Na Península da Ática, outra forma de governo se desenvolveu. Eles foram aprimorando essas cidades-estados, como elas tinham liberdade, autonomia para fazer o seu governo, elas poderiam mudar, né? E desde esse período de mudanças, né, eles começaram, então, na Península da Ática, principalmente em Atenas, que era o berço da sabedoria, em homenagem, né, a Deus, Atenas, fazer um governo diferente. Olha só, em Esparta, eles tinham, então, um governo que funcionava a teocracia. Mas essa teocracia é diferente um pouco. Por quê? Porque eles tinham 2 reis em Esparta, que dividiam o poder, para não ser um sozinho. E além desses 2 reis, eles tinham um conselho aonde todos os cidadãos mais assim velhos, idosos, né, faziam este conselho, este tribunal de decisões. E eram muito ouvidos e muito respeitados, tá? Além disso, também tinha uma reunião dos espartanos maiores de 30 anos, que aprovava ou não essas leis que a Jerusa, que é esse conselho dos antigos, dos anciãos, queria que fosse aprovado. Então, assim, o rei não tinha um poder total, como acontecia, por exemplo, lá no Egito, né, com o faraó do Egito. O faraó do Egito não tinha conselho, não tinha a decisão era dele, pronto. Mas Esparta tinha um rei, e mesmo assim, essa diarquia, como é chamada, tinha um grupo do qual aprovava ou não essas decisões. Já Atenas, como eu falei para vocês, foi um pouco mais ousada. Foi a que desenvolveu o berço da democracia. Se teocracia é o poder divino, democracia vem a ser o quê? Poder do povo. Ah, professora, mas será que o povo poderia tomar suas decisões sozinhos? Olha só, o que acontece? Enquanto as civilizações eram pequenas, e esses cidadãos eram um número pequeno, tinha como fazer eleições para tomar a decisão dos fatos que eles tinham que decidir. Agora, vocês imaginem no Brasil, eu vou pegar uma cidade aqui igual a nossa, Iporã, Terra Roxa, que deve ter em torno de 12 mil eleitores. Né? Tem mais pessoas morando, mas eleitores em torno aproximadamente dos 12 mil. Ai, nós vamos ter que construir uma calçada. Todo mundo vai votar, sim ou não?
mas eu tenho que trabalhar, mas é obrigado a votar. Ah, e agora nós vamos decidir se vamos comprar uma patrola, porque está precisando. Todo mundo vai votar. Daria certo, gente? Não, né? Porque a todo momento nós teríamos que estar fazendo votação para as decisões pequenas, às vezes. Por isso que atualmente nós temos as eleições e colocamos pessoas lá para votar por nós. Por isso que é importante a decisão política, porque essas pessoas vão tomar essas decisões em nosso nome. Nós escolhemos elas para ficarem lá decidindo se o sim ou não. O prefeito faz o projeto, decide aonde vai investir, os vereadores é que votam sim ou não. Estão entendendo a política atual, a democracia atual? E a cada 4 anos a gente troca essas pessoas ou mantém essas pessoas tomando decisões para nós. Mas lá em Atenas, no começo de tudo, enquanto eles eram poucos, nós vimos que a democracia de Atenas excluía bastante, né? Lembram daquela charge, né? Todo mundo vota. Oh! Só não as mulheres. Só não os escravos. Saiu um monte. Estrangeiros também não, né? E aí, uma certa idade também não. Ficavam uma quantidade menor. Desta forma, então, eles puderam fazer uma política de eleição mesmo. E é nesse momento que eles decidem por essa votação. Que o legislador, que a pessoa que estivesse lá representando eles, não ia tomar as decisões sozinho. Ele ia fazer as leis, as regras, mas um grupo de pessoas votavam. E essa tomada de decisão foi chamada, então, de democracia, né? Que é o começo da política que nós conhecemos hoje. Continuando, então, nós temos aqui, ó, os gregos inventaram essa chamada de cidadania, né? Que é o quê? As pessoas que são consideradas cidadãos, que significa pessoas da cidade, pessoas que pertencem àquela cidade ou àquele governo, né? Que pertencem àquela nação. Por exemplo, hoje em dia, se o estrangeiro aqui no Brasil, ele não vai votar para prefeito, ele não vai votar para presidente, para vereador, porque ele não é cidadão. Se eu for morar em um outro país, eu também não vou votar. Por quê? Porque eu não serei cidadã daquela nação. Então, e essa palavra também tem origem, né? Que vem do latim, que significa cidade, faz parte da origem dessa política grega, né? E para relembrar, quem é que era cidadão lá em Atenas? Homem, maiores de 18, livres, não podiam ser escravos, e nascidos de pai e mãe ateniense, certo? Agora, aqui o nosso livro, a apostila, traz 2 importantes atenienses que ajudaram a construir o conceito de democracia em Atenas. Nós temos aqui Solon e depois Clístenes. Vamos ver o que Solon era em Atenas. Este daqui da imagem, ó. Foi o primeiro legislador grego que podemos relacionar com essa democracia. Foi, então, Draco. É dele que vem a expressão leis draconianas. Significa leis severas, rígidas. E no Código de Draco, quase todos os crimes tinham a mesma punição. Com Solon, então, as mudanças foram mais importantes. A princípio, dos dois era o mesmo. O princípio dos dois era o mesmo: controlar, né, uma sociedade que crescia cada vez mais e conter problemas, e conter revoltas. Esse era o objetivo inicial. Com Solon, então, as mudanças foram mais importantes. Por quê? Ele atendeu aos pedidos da população, ele ouvia o que a população queria, aboliu a escravidão por dívidas, principalmente dos considerados cidadãos. Então, assim, naquela época existia escravidão por dívida. Você devia para uma pessoa, você ia trabalhar um certo tempo até pagar a sua dívida. Mas ele acabou com isso, evitando que as pessoas, então, nascidas em Atenas, se tornassem escravos. Que isso acontecia. E foi o primeiro legislador a atender à vontade do povo.
Então, por isso que ele é citado. Ele começou a ouvir o que a população queria. Mais do que isso, então, ele regulamentou a lei de herança e criou um sistema de pesos e medidas único. Todos teriam que seguir o mesmo sistema de medidas. Criou também um sistema de participação política e um tribunal popular, que deram a base desse sistema democrático. O que é um tribunal? Onde as pessoas iam para tomar as decisões. Olha a fala dele. Para as pessoas eu dou o poder que precisam, nem a menos e nem poder demais. Para aqueles que já possuem grande poder e riqueza, eu garanti os seus interesses e que não fossem prejudicados. Segurei um grande escudo protegendo ambas as partes. Então, eu pedi que qualquer uma delas triunfasse injustamente. Ele impediu. O que ele quis dizer? Que para as pessoas mais simples, ele deu o que elas precisavam. Já para as pessoas que já tinham poder e riqueza, ele deu um jeito de proteger essa riqueza, né? Não foi tão democrático assim, mas foi uma forma de democracia, era o começo dessa democracia. Clístenes, então, chamado o pai da democracia, né? Sob o comando de Clístenes, foram feitas várias reformas, várias mudanças na política de Atenas. Garantiu participação política aos cidadãos de Atenas, aprovou a participação política direta e votação aberta e pública na Ágora. A Ágora era um espaço público grego onde eles iam votar diretamente. É assim mesmo. Chamava-se uma reunião e todos os cidadãos eram convocados, cidadãos, lembrando, olha aqui em cima, ó, quem eram considerados cidadãos, não eram todos, né? E eles, então, votavam a decisão. Eles apresentavam o que eles queriam e as pessoas votavam. Sim, quem quer sim, ergue a mão. Aí conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual a gente faz quando tem que tomar uma decisão democrática e a maioria vence. Começou aonde? Na Grécia. É claro que muitas pessoas ficaram de fora, mulheres, escravos, estrangeiros, né? Como nós vimos. Mas, para a época, já foi uma grande inovação, porque isso não acontecia, né? Os governos que eram teocráticos, o rei tomava a decisão sozinho. E lembrando que esses legisladores, que eram as pessoas que estavam lá para fazer as leis, ficavam por um certo tempo e tinham que sair. Aí eles elegiam outra pessoa. É uma forma já de democracia, a qual, para a época, foi um grande avanço, né? Aí aqui eu tenho, pessoal, o diálogo com o presente. Nós temos um mapa aqui, olha só. Mesmo que hoje em dia muitos países se considerem democráticos, essa democracia não é tão simples assim, né? Aqui nós temos um mapa que demonstra o nível de democracia no mundo. Pessoal, preste atenção. O verde escuro é o que mais próximo da democracia está. A democracia perfeita estaria com 10 pontos. Percebemos aqui, ó, que nenhum país está com 10 pontos. Quer dizer que a nossa democracia do mundo ainda não é a democracia que nós sonhamos. Mas nós temos alguns pontos, olha só, com o verde bem escuro, né? Aí temos um verde um pouco mais claro, quer dizer que a democracia já é mais fraca. Um verde mais fraquinho, mais fraco. Um verdinho mais fraco, ó, quase metade de democracia. Até chegar nesse vermelho, que é os lugares onde que a democracia praticamente não existe. O que eu quero que vocês façam analisem com calma, olhe só, pegue um mapa mundo e veja o nome desses lugares que estão com o vermelho, que é, né? O com o verde mais fraco. Veja o Brasil, que nível de democracia que estamos. E eu quero que vocês respondam essas questões. Nós vamos trabalhar na nossa próxima Meet esta página, a página 164, e vamos discutir, certo? O que vocês pesquisaram, o que vocês entenderam por democracia, como que pode medir o nível de democracia? Quais são os itens que mostram que um país é super democrático ou não é democrático, né? Então, façam isso com bastante capricho, que esse é o conteúdo da nossa próxima Meet. Nós vamos discutir, eu quero ouvir vocês, hein?
É uma pesquisa que vocês vão ter que fazer, uma análise do mapa, dessa fonte que nós temos, para saber como está a democracia hoje, que começou aonde? Lá em Atenas, ok? Beijo, até a nossa próxima Meet, que eu acredito que será na quinta-feira, dia 5. Mas eu vou avisar vocês pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo. Segunda nós não temos Meet, segunda é feriado, tá? Beijo, gente. Até quinta.